Olá, estamos de volta mais uma vez com Yoga como estilo de vida, um convite à austeridade, tapas. Tapas é uma palavra em sânscrito que significa austeridade. E que tipo de austeridade são essas que nós devemos realizar em nossas vidas para que a gente alcance uma evolução espiritual mais rápida e mais precisa? Então, assim, a Bhagavad Gita afirma que devemos praticar austeridades para que a gente possa servir ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é puro amor, pura misericórdia. E nós somos seus filhos, nós somos suas alminhas. E nós precisamos sair desse ciclo de samsara, essa roda gigante, né, que eu faço essa analogia dessa roda gigante que roda e que para e que a gente tem que descer da cadeirinha e em busca do nosso dharma, que é a nossa missão, e do nosso karma, que são as reações de nossas atividades. E para que a gente possa abandonar essas ocupações kármicas, esses resultados kármicos do nosso passado, do nosso presente, a gente precisa se entregar sem hesitação a Deus. E para que a gente possa se entregar sem hesitação, sem dúvidas, a Deus, nós precisamos compreender o próprio Senhor e compreender a nossa relação com Ele. E para isso a gente precisa praticar austeridades, que é um serviço devocional ao Senhor Supremo. E esse serviço a gente pode entregar a Deus como uma oferenda. Tapas, austeridade, serviço devocional, para se chegar a um nível espiritual mais elevado, para se chegar a um nível espiritual mais transcendentalmente, saindo desse condicionamento material que nos emperra, que deixa a gente parado nessa transcendência. Então, o yoga como estilo de vida, tapas, um convite à austeridade, Chandramukha Swami, yamas e niyamas, princípios morais e éticos do caminho do yoga, união a Deus. Yoga significa união a Deus. Pessoas materialmente apegadas tendem a dominar a matéria. Olha aí a diferença. Eles não sabem que essa atitude exploratória é a causa do seu próprio aprisionamento. Então, quando a gente está apegado a essas coisas materiais, para que a gente saia desse desapego, dessa condição de apego, nós precisamos praticar austeridades. E que tipos de austeridades? Vários tipos de austeridades. Quem, portanto, compreende isso pode se livrar dessa vontade de controlar e desfrutar. Então, nos livrando dessa vontade de controlar e desfrutar, a gente pode adotar um sistema chamado Bhakti Yoga, que é o serviço amoroso ao Senhor com entusiasmo. Tudo o que eu faço, eu entrego para Deus. Eu coloco Deus no centro das minhas atividades materiais. E assim, eu vou me desapegando dessa matéria, eu vou me desapegando. Agora, isso é uma prática. Eu estou lendo teoria, nós estamos ouvindo a teoria, mas devemos praticar. Se mesmo para obter prosperidade, nome, famas materiais, as pessoas precisam se submeter a rigorosos tipos de austeridades para ter prosperidade, não é isso? As pessoas passam por várias e várias metodologias para obter prosperidade, para obter nome, ser famoso pelo nome, fama material, para atingir essa austeridade dentro da fase material, dentro da plataforma material. Então, para atingir a perfeição a Deus, também não deveria existir austeridades? Fazendo essa comparação, isso é uma pergunta. Para atingir a perfeição do serviço devocional a Deus, não existiriam tais austeridades? Claro que sim. E principalmente as austeridades espirituais, que são aquelas que nos trazem a benevolência de Deus, de entregar as nossas atitudes a Deus, as nossas tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou,
eu entrego primeiramente a Deus, para que Deus abençoe. Em outras palavras, uma vida apática e negligente não combina com a busca sincera de autoconhecimento e autorrealização espiritual. Isso é muito importante. Se eu não faço nada, se eu continuo apático, negligente, eu jamais vou me autoconhecer e eu jamais vou me autorrealizar em Deus. O segredo do processo de Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus, me unir a Deus através da devoção, é que fornece experiências espirituais de qualidade superior ao gozo mundano dos sentidos. Então, quando eu me ocupo em Bhakti Yoga, em servir a Deus em amor, devoção e gratidão, eu vou estar praticando austeridades muito mais superiores do que essas austeridades que eu pratico para me submeter a nome, a fama, a dinheiro, a prosperidade. Porque, venhamos e convenhamos, o que os seres humanos, as almas condicionadas, não fazem para obter dinheiro, prosperidade, nome, fama, materiais. Nós vemos exemplos todos os dias aí nas mídias, né? O segredo do processo de Bhakti é que ele fornece experiências espirituais de qualidade superior ao gozo mundano dos sentidos e faz com que o yogi, aquele que quer se unir a Deus, se desapegue naturalmente do prazer material. Quem executa as austeridades recomendadas no caminho de Bhakti Yoga, yoga da devoção, adquire potência transcendental e, consequentemente, obtém conhecimento e desapego. Por quê? Porque você vai estudando, você vai conhecendo, você vai se interessando por aquilo que realmente interessa, que é a minha realização espiritual, porque a gente vive correndo atrás de realizações materiais e a gente vive frustrado. Nós vivemos frustrados, doentes, querendo controlar, preocupados, tomando remédios, tarja preta, e a gente não consegue, porque na realidade a gente está se apegando a um conhecimento limitado, a gente está se apegando a práticas temporárias que irão se acabar. Ninguém tem fama, sucesso, dinheiro eternamente. Não, isso é impossível. Então, no caminho de Bhakti, quando a gente atinge esse conhecimento, esse desapego, a gente vai conseguir caminhar no caminho de sucesso e se libertar dessas atividades que acarretam reações kármicas, porque tudo que eu faço tem um resultado. A ação tem uma reação. E se é uma reação kármica, é uma reação negativa, é uma reação que vai escurecer esse caminho, eu vou praticar, por exemplo, intoxicação, sexo ilícito, desregulado, jogos de azar e consumo de alimentos gerados pela violência a outros seres, a rinça. A rinça também é outra ferramenta que traz essa consciência de comer alimentos no modo da bondade, sem violência gerada a outros seres, e isso inclui os animais. Então, a austeridade está conectada com essas atividades espirituais, essas atividades que vai nos possibilitar que nós elevemos nossa consciência, expandimos a nossa consciência. E quando a gente faz essas austeridades para Deus, aí sim, aí que a gente vai satisfazer a Deus, a gente vai conquistar a misericórdia de Deus, e assim a gente vai externamente buscando esse desapego, internamente a gente vai seguindo o caminho de autoaperfeiçoamento. Tem gente que não está nem aí, mas é preciso que a gente pare e pense o que foi que a gente veio fazer aqui nessa terra. Apenas se apegar às coisas materiais, será que é tão vazio a nossa missão aqui nesse sentido? Então, a possibilidade de executar essas atividades materiais desaparece por completo, do mesmo modo que uma fruta cai naturalmente da árvore quando está madura. Então, quando o devoto se torna maduro, quando a pessoa em devoção a Deus se torna madura, ela vai se autorrealizar. Então, em resumo, austeridades, chamadas de tapas, desempenham papel fundamental no crescimento pessoal e espiritual e nos convida a cultivar a disciplina, enfrentar os nossos desafios, que são muitos, purificar os nossos padrões limitantes, que são enormemente constrangedores e que nos limitam, e fortalece nossa determinação e nosso foco. Então, determinação e foco não é para qualquer um.
além de nos conduzir à autotransformação. Eu me transformo a cada dia numa alma servente a Deus e não uma alma condicionada aos prazeres mundanos. Ao praticar tapas, estamos criando um ambiente para florescer nosso verdadeiro eu, ou seja, olhar para aquilo que realmente importa. Eu sou uma alma e não um corpo. E avançar em direção a essa jornada desse crescimento de evolução. Tapas é muito importante, porque tapas são austeridades que destinam especialmente àquele que leva uma vida retirada. Ou seja, muitas vezes é preciso que a gente se retire desses ambientes contaminadores para que a gente possa levar uma vida mais saudável, mental, espiritual e emocional. Ninguém pode ficar eternamente num ciclo de vida, naquele ciclo de vida que nada transforma, que nada evolui. E assim a gente precisa passar por várias fases da nossa vida para que a gente possa atingir essa evolução, atingir essa disciplina e esse conhecimento que vai me trazer uma evolução. Então, tapas, austeridades e tapácia se refere a todo esse processo que vai nos levar, eu pratico austeridades que vai me levar à minha libertação e à minha evolução espiritual. Isso é fantástico. Por quê? Porque poucos pensam dessa forma. A teoria de que não há necessidade de austeridades na vida e de que se pode continuar especulando e está tudo bem, não é recomendada na literatura védica nem na Bhagavad Gita. Por quê? Porque o Bhagavad Gita traz a libertação da alma. E a literatura védica leva ao conhecimento de Deus. Então, quando a gente busca essa libertação, a gente deve seguir regras, regulações, restrições, para que a gente possa colocar uma austeridade em nós mesmos e a gente possa seguir esse caminho em busca dessa libertação de tudo aquilo que nos amarra e nos faz tristes, nos faz doentes, nos faz preocupados, depressivos, ansiosos. E tudo isso vem do apego ao mundo material. Aqueles que se submetem a rigorosas austeridades e penitências que não são recomendadas nas escrituras, executando-as por orgulho, porque tem gente que vai, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, para me sentir o melhor guru, o melhor professor espiritual. E aqui está dizendo, né? Aqueles que se submetem, isso é uma escritura, aquele que se submete a rigorosas austeridades e penitências que não são recomendadas nas escrituras, executando por orgulho e egoísmo, que são impelidos por luxúria e apego, que são tolos e que torturam os elementos materiais do corpo, bem como a superalma que mora dentro deles, devem ser conhecidos como pessoas assúricas, ou seja, pessoas de natureza não iluminada. Por quê? Porque são pessoas que se autoflagelam, são pessoas que saem chicoteando a si mesmo nessas procissões religiosas. Porque a gente não deve, né, torturar o nosso corpo, porque dentro desse corpo, dentro do coração, que está dentro desse corpo material, está acoplado Deus, dentro da filosofia védica chamada de Paramatma, a grande alma, e Atma, que sou eu, a pequena alma. Então eu não vou fazer isso para me sentir orgulhoso, para dizer que eu sou uma pessoa penitente, religiosa, que eu faço várias e várias austeridades para me sentir importante dentro desse ciclo religioso, quando na verdade eu só estou fazendo isso tudo por orgulho e por apego ao prestígio, a ser elogiada, né, por essas pessoas que te elogiam agora e depois elas nem se lembram mais de você. Tapas nos convida a cultivar virtudes como perseverança. Perseverança, isso é muito importante. Disciplina, ter disciplina, autodisciplina e determinação. Então, sem perseverança, nós não temos disciplina. Se nós não tivermos disciplina, a gente não tem uma autorregulação e muito menos determinação. São qualidades fundamentais para o desenvolvimento de um caráter sólido e íntegro. Ao praticar austeridades, estamos moldando nossa personalidade de maneira positiva e construindo uma base sólida para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Que coisa fantástica! Mas isso exige muito foco, muita determinação e você entender que é necessário você praticar austeridades para você ter uma vida regulada. Pessoas que não têm regulação, que não seguem regras, regulações,
São pessoas que são desreguladas, perdidas neste mundo material, achando que com as coisas materiais elas vão obter fama para sempre. Fama para sempre, isso é ilusão. Tapa nos ajuda a equilibrar nossos desejos e controlar nossa mente. Exatamente. Quando a gente pratica austeridade, a gente começa a entender que a gente precisa equilibrar a nossa mente, porque uma mente desregulada é um corpo desregulado. Mas a partir do momento que você equilibra seus desejos e controla sua mente, você pratica austeridade, você aprende a resistir aos desejos excessivos materiais, dos sentidos. De querer estar o tempo todo mergulhada em prazeres sensoriais que vão passar. Prazeres são passageiros, mas a devoção é eterna. E para chegar a essa devoção, você tem que praticar regras e regulações, consequentemente austeridade. Então, quando a gente resiste aos desejos excessivos e encontra um estado de contentamento interior, isso vai nos libertar desta busca incessante por prazeres materiais e vai nos permitir direcionar nossa energia para o crescimento espiritual. Então, quem é que quer direcionar a sua energia para o crescimento espiritual nos dias de hoje? Poucos. Jesus já diz na Bíblia, muitos são chamados, e poucos escolhidos. Então, quando a gente direciona a nossa energia para esse crescimento espiritual, praticando tapas, austeridades, nós estamos inseridos nesse ensinamento de Jesus, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, os poucos que serão escolhidos são aqueles que vão vencer a si mesmo, vão vencer a este mundo cheio de distrações e cheio de condicionamentos materiais, e vai vencer. O maior guerreiro é aquele que se vence a si próprio. E para vencer e guerrear, você tem que praticar, ter uma estratégia de uma guerra interior consigo próprio para resgatar você de suas sombras que te impedem de crescimento espiritual. E externamente você vai buscar esse crescimento espiritual dia após dia, praticando tapas que vai lhe trazer essa libertação e que vai lhe fazer consciente de estar no momento presente e saber exatamente o que você quer da sua vida. Yoga como estilo de vida, tapas, um convite à austeridade para o dia de hoje. Estamos quase no final de tapas e a próxima ferramenta é Svadhyaya, um convite ao autoconhecimento, que isso é muito importante porque a gente não se conhece. A gente pensa que conhece, mas a gente pouco se conhece. Já dizia o grande filósofo Sócrates ou Hipócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, para conhecer a ti mesmo, tu precisas praticar austeridades para a tua libertação deste mundo material e tua libertação como alma em direção ao Supremo Deus. Gratidão.